Relatos dão conta de que o atual presidente Jair Bolsonaro estaria doente, com um tipo de infecção chamado erisípela. O governo anuncia horários de expediente para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo e também estipula a votação de um novo feriado nacional. Deputado que faleceu há um mês é reeleito nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden diz que vínculos de Elon Musk com outros países devem ser investigados. E novas aparições de OVNIs são registradas por pilotos em Porto Alegre. No vídeo de hoje teremos os detalhes dessas histórias. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, eu tô aqui com o Lucas Cieca para me ajudar a fazer mais um absurdo da semana. E aí, Lucão? E aí, Fabio, e aí, galera? Tamo aqui de novo, né? Sentiu nossa saudade quando a gente tá lá fora? Pô, demais. Falei aqui, tava triste, não tinha alegria no Coloca meu a foto, dia. Lucão. E qual que vai ser a meta de like pra esse vídeo depois da saudade matada? Eu acho que pra voltar, né, agora todo mundo de volta pra casa, pá, 19.350. 19.350 likes, então vamos pra quinta posição falar sobre o Bolsonaro que estaria doente. Esses relatos vêm diretamente da revista Veja, que é uma revista que costuma ter credibilidade no que escreve. Então, inclusive, não foi só a Veja que falou, quem teria falado também sobre esse assunto são pessoas próximas ao Bolsonaro que são do lado dele, não a oposição, né? Pessoas que são aliadas do seu governo. Ele estaria então com um tipo de infecção chamada erisípela, que é uma infecção de pele, e ele estaria ali com uma das pernas totalmente infeccionada. Inclusive, por isso ele não estaria aparecendo em público recentemente, porque ele estaria tratando dessa doença. Outro fato que foi divulgado é que ele está recebendo poucas visitas, e as visitas que ele recebe apenas de shorts, pois praticamente não pode usar calça justamente por conta dessas feridas. Então a perna esquerda abaixo do joelho estaria muito inchada e totalmente machucada, né? E esse tipo de doença sem tratamento, e principalmente ali em pacientes com baixa imunidade, pode levar até mesmo à morte, tem risco de morte então. Ela pode inclusive se tornar um outro tipo de erisípela, que é a bolhosa, que chega em camadas mais profundas da pele e começa a destruir ali gordura e músculos. Então com isso, se atingir ali o músculo dele ou algo do tipo, pode levar até mesmo a amputações. Ou seja, o caso tem que ser levado a sério e ele agora está tratando com antibióticos e em casos mais graves a pessoa pode ser até internada no hospital. Então é uma notícia importante porque, como a gente falou, tem riscos e envolve, né, o presidente da República. Na quarta posição a gente vai falar sobre folgas no Brasil. Primeiro a gente vai falar sobre os jogos da Copa do Mundo. O governo no dia de hoje autorizou expedientes mais curtos durante os jogos do Brasil na Copa para os seus servidores federais. Isso foi publicado no Diário Oficial da União, que anunciou que nos jogos das 13 horas o expediente pode acabar às 11 horas, ou seja, dando 2 horas para a pessoa chegar em casa e assistir o jogo. E nos jogos das 16 horas o expediente pode acabar às 14 horas. Por exemplo, no dia que vai ter jogo às 13 horas, o pessoal vai trabalhar o quê? Das 8 às 11. Bem tranquilinho, né? Ah, é muito bom ser... Vamos ver se aqui o Bruno Fabio vai liberar pausar, a gente, né? Ou se vai manter. E ainda tem mais. Em dias que os jogos do Brasil acontecerem ao meio-dia, não haverá expediente, porque daí tu vai às 8 pra sair às 10? Não vai, né, pô? Melhor nem... Né? Brasil é uma coisa sensacional, velho. Tipo assim, não tem como explicar. Eu fico imaginando, tipo assim, que como é que explica, por exemplo, um canadense, que quando a gente tem jogo de futebol na Copa do Mundo, a gente para as escolas e fala, não, peraí, vai todo mundo pra casa pra assistir o jogo. Acabou esse negócio. Não tem por que tá aqui na E se tu vai pensar, quando tem, por exemplo, debate político entre os presidenciáveis, não para a aula. E tem aula à noite. Não para a aula. Por quê? Porque foda-se o debate político. Aí a pessoa vai falar, mas Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. A eleição também. Então, tipo, é uma escolha do Brasil. O Brasil se preocupa mais com a Copa do que com a eleição. E tudo bem, né? Então a gente já tem garantido aí pelo menos 3 jogos que são da fase de grupo. E o Brasil deve ir até a final. Então são 7 datas pra galera poder torcer pra todo jogo ser meio-dia, né? Pra folgar tranquilo. Folgar doidado. Então tem Sérvia às 16 horas, com o pessoal saindo às 14. Suíça às 13 horas, com o pessoal saindo às 11 da manhã. E Camarões às 16 horas, com o pessoal saindo novamente às 2 horas da tarde, né? E agora vamos falar do novo feriado. O Brasil pode ter um novo feriado, que é um projeto que inclusive agora foi aprovado pelo Senado e vai ser votado na Câmara dos Deputados. É um projeto que pretende colocar como feriado nacional o Dia da Consciência Negra, que acontece no dia 20 de novembro. Inclusive essa data de 20 de novembro foi escolhida aí há muito tempo, né? Por coincidir com um dia que o Zumbi dos Palmares faleceu, que é um grande símbolo de resistência contra a escravidão que aconteceu aqui no país. Ou seja, a partir do ano que vem a gente pode passar a ter mais um feriado no ano. Então a gente teria um feriado até próximo ao que os Estados Unidos têm. Se eu não me engano, os Estados Unidos é dia 21. Dia de ação de graça? Vamos ver aqui. Não tenho certeza, viu? Mas eu acho que é outra justificativa, né? Mas também tem um feriado próximo. 24 de novembro. Pertinho. Pertinho.
Na terceira posição, a gente vai falar sobre um deputado que faleceu há um mês e que foi reeleito nos Estados Unidos. Olha que doideira. O nome dele é Tony DeLuca, ele era um deputado do estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E ele foi reeleito nas eleições de meio de mandato, que rola agora. Essas eleições de meio de mandato tem esse nome porque é no meio do mandato do presidente. Então agora, 2 anos antes da próxima eleição presidencial, a gente tem lá para decidir quem são os governadores e outros políticos importantes que influenciam justamente na próxima eleição. Então se nessa eleição a gente tiver um lado muito forte e o outro muito fraco, provavelmente o lado muito forte também deve ganhar a presidência. No caso, inclusive, um dos líderes e um dos lados é o Donald Trump, que deve voltar forte para a próxima eleição e até eu acredito particularmente que seja o favorito a ganhar lá nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, e a política muda muito rápido, né? Vai lembrar que, por exemplo, na época que o Donald Trump foi eleito, 2 anos antes, quando falavam sobre ele era dado como uma piada, então em 2 anos ele também pode perder muitos votos. Bom, o Tony tinha ali 85 anos e recebeu mais de 85% dos votos no estado, cara. É muito voto. Cara, o cara foi realmente muito votado. Ele faleceu no dia 9 de outubro, decorrente ali de um câncer, né? Depois de ele já estar tratando dessa doença algumas vezes e ter conseguido se recuperar dela 2 vezes. Quando ele faleceu, as leis americanas não permitiam que outro candidato ou outro nome de candidato fosse colocado no lugar dele. Igual que no Brasil, que a gente teve lá em abril, né? O fechamento de quem ia se candidatar ou não. Mesma coisa, se tivesse falecido alguém depois, não ia poder entrar alguém no local, provavelmente. E agora deve existir então uma nova eleição para decidir quem vai ficar com essa vaga. No Twitter, o Partido Democrata, que é o partido dele, né, disse o seguinte: estamos terrivelmente tristes de termos perdido o deputado Tony DeLuca, mas estamos orgulhosos de ver que os eleitores continuaram manifestando sua confiança nele e no seu compromisso com os valores democráticos e o reelegendo de forma póstuma. Então, foi quase como um voto simbólico, né? Doideira isso. Na segunda posição a gente vai falar sobre uma treta que vem surgindo aí entre o governo americano e o Elon Musk. Por incrível que pareça, o Elon Musk vem se distanciando cada vez mais ali dos interesses americanos. E não é tão difícil de se imaginar isso, né? Ele cumpre um papel muito importante para os Estados Unidos, que é de tentar resolver a necessidade do petróleo, né? Ele tem a Tesla, que começou esse processo fortemente aí de carros elétricos e que agora todas as automobilísticas começam a ter também. A Europa recentemente divulgou que em 2030 eles não vão mais aceitar carros que não forem elétricos, então, tipo, a mudança já vem forte também em outras marcas, não só na Tesla, e com isso, de alguma forma, conseguiu se aproximar do governo, principalmente durante a era Trump. Só que, recentemente, ele vem flertando com lados que o governo americano, de uma forma em geral, não apoia. Até o próprio Donald Trump não apoiaria se tivesse como presidente, provavelmente. O Joe Biden falou que esses laços dele com outros países merecem ser investigados, e ele falou isso numa coletiva de imprensa nessa quarta-feira. Perguntaram para ele sobre a compra do Twitter, que foi feito pelo Elon Musk, se isso realmente representava uma ameaça à segurança nacional, porque tinha vazado esse boato que o governo estava considerando assim. E ele disse o seguinte: se ele está fazendo algo inapropriado ou não, não estou sugerindo isso. Isso é tudo que vou dizer. Ou seja... só ele falar, pô, não tem nada a ver, o cara só comprou o Twitter. Mas ele não falou isso. Ele quis deixar um... tipo assim... Então, em outubro, já tinha sido relatado que o governo estava ali avaliando se seria segura essa compra do Twitter que foi feita pelo Elon Musk. E uma das motivações para que não acontecesse é que um grupo de investidores, que inclui ali o príncipe Al-Walid bin Talal, que é da Arábia Saudita, ou seja, a grana do governo Qatar, estavam apoiando essa compra e estariam de alguma forma envolvidos. Ou seja, a Arábia Saudita e Qatar estariam envolvidos. Primeiro motivo para a gente ter ali um olhar torto dos Estados Unidos para o Elon Musk. Depois, o Elon Musk também teve uma postura pública pró-Putin na guerra. Qual que foi essa postura? Não sei se vocês lembram que a gente trouxe aqui a notícia que ele emitiu uma carta falando que a Ucrânia deveria aceitar perder os territórios que já tinha perdido para evitar que a guerra continuasse acontecendo por mais tempo. E ele também fez uma carta falando que Taiwan fizesse parte da China e aceitasse isso. Ou seja, ele foi totalmente na contramão do que os Estados Unidos pensam. Se você parar pra pensar. Apesar disso, vale lembrar também que ele ofereceu a Starlink para ajudar a Ucrânia durante um tempo, e quando ele fez essa carta falando que a Ucrânia deveria se entregar de alguma forma, o Zelensky respondeu ele batendo nele, né? Então o Zelensky chegou a falar que se você não gosta do Elon Musk é só porque você não encontrou o tweet certo, porque ele fez um para cada grupo e um para cada lado, porque ele apoiou a Ucrânia de um lado e de outro ele apoiou a Rússia. Ele é bem polêmico lá no Twitter. Cara, muito, né? Muito, agora ele é dono do Twitter. Então... E na primeira posição a gente vai falar sobre novas aparições de OVNIs que se mantêm acontecendo desde sábado, no dia 5. Isso sobre o céu de Porto Alegre. Ou seja, a gente tá tendo aí alienígena gaúcho, cara. Pô, os caras é brabo, tá, guri? Basicamente, uma luz aparece no céu e é vista por vários pilotos aí em sequência de dias, né? E é relatado como algo ali. Inclusive, a definição OVNI significa objeto voador não identificado, não significa disco voador. Significa algo que eles não conseguiram identificar. E é exatamente o que aconteceu. Com isso, um piloto foi pedido por uma torre, um piloto que estava vendo a luz, depois de várias vezes tá vendo aquela luz, foi pedido para que ele gravasse a luz então. E a gente tem o vídeo. Nas redes sociais também a gente encontra outros vídeos de moradores de Porto Alegre que conseguiram ver a luz. Inclusive tinha uma live rolando que mostrava lá o pôr do sol do Alvorada, certo? Que é uma live que
fica direto acontecendo para a pessoa poder ver, e aí lá você podia ver de noite as luzes aparecendo. A Força Aérea Brasileira informou que não houve registro de objetos desconhecidos no espaço aéreo do Brasil, ou seja, que não tiveram registro de OVNIs passando pelo nosso céu. Mas se isso aí não é OVNI, é o quê? Então, é brincadeirinha agora? Tem que saber. Por quê? Agora eu vou falar um negócio sério. A gente fica falando como se fosse alienígena e tudo mais, que pode ter uma porcentagem mínima de ser, ok? Mas se não for, pode ser um drone de investigação, pode ser alguma tecnologia de um país que não é o nosso, porque se a gente não está sabendo sobre, quer dizer que é um país que está invadindo nosso espaço aéreo, e isso não é permitido. Quantas vezes a gente já noticiou aqui, por exemplo, Coreia do Sul sobrevoa a fronteira com a Coreia do Norte, e é visto como uma afronta total, né? Porque você não pode invadir o espaço aéreo de outro país. Então, se o nosso espaço aéreo está sendo invadido por alienígenas, ou então por outros países, a gente deveria saber. Inclusive, a Força Aérea Brasileira, quando tivesse informação, deveria tornar pública até para poupar de teorias da conspiração surgirem. Senão, eu vou falar que é ET. Aí é muito fácil, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se você gosta de vídeos de curiosidade, de história, eu indico pra vocês o canal Espalhável, que vai ter aqui embaixo o link fixado pra vocês, certo? É só clicar e ir pra lá. E também me segue lá no Instagram, Bruno Fabio, beleza? Valeu, é nóis!